Bom dia a todos. Hoje é 5 de julho, segunda-feira, e vamos ter mais uma palestra do grupo da Fonte da Sabedoria. Hoje eu pus assim: muitos falam e escrevem sobre a espiritualidade, mas raros são os que ensinam como devem praticá-la no dia a dia e principalmente diante dos fatos e ocorrências da vida, na família, na área profissional, nos negócios, na saúde e na vida social. Viver uma vida divina em todos os sentidos é um dever, torna-se uma obrigação perante o nosso Criador. Para tanto, é importante criar capacidade de entender e transformar todos os fatos aparentemente negativos em algo divino e evolutivo, tanto para o lado espiritual como para o lado material da vida, sem precisarmos recorrer ao egoísmo e ao apego. A base fundamental comum do sofrimento e da ignorância, isto é, ignora a si próprio, né? Quer dizer, é que todos nós ignoramos a nós mesmos, então o sofrimento é evidente. Hoje a lista de sofrimentos é tão grande que é impossível enumerá-las. A título de exemplos, vamos enumerar alguns mais evidentes. Nós ignoramos a própria natureza divina. Ignoramos a existência da sua alma eterna e divina. Ignoramos a sabedoria divina interior. Ignoramos a sua própria condição espiritual divina. Ignoramos as suas qualidades divinas. Ignoramos a sua fé em Deus. Ignoramos os mecanismos da vida. Ignoramos que tudo é regido pela lei de causa e efeito. E ignoramos a sua paciência, a sua tolerância, a sua compaixão e suas virtudes. Ignora que os seus pensamentos e sentimentos são as causas de todos os acontecimentos da vida. Ignora principalmente que deve ser desapegado dos seus quereres e outras tantas mil ignorâncias. São tantas as ignorâncias que o homem vive iludido e você acaba acreditando nas ilusões do eu-ego, né? Que é o nosso egoísmo e apego. Devemos parar de ser sofredores e ignorantes. Devemos nos esforçar para eliminar o eu-ego, eliminar esse egoísmo e apego, pois é a fonte de todos os sofrimentos e infortúnios da vida. Todos os sábios são unânimes em dizer para que nos desapeguemos e pratiquemos virtudes, né? Nós já falamos muito disso, né? Portanto, basta eliminarmos os nossos quereres apegados, voltados ao mundo material, que automaticamente estaremos eliminando o eu-ego, pois ele se alimenta dos nossos quereres e
cortando a alimentação, ele desaparece. Pois, na verdade, por ser fictício, nunca existiu, né? Quer dizer, uma entidade que não existe, né? Faz a gente pensar que nós é que estamos sofrendo. Quer dizer, isso é muito, né? Deste modo, o eu alma, né? Que nós somos alma, né? O eu alma volta a florescer e começa a se manifestar livremente, fluindo as virtudes e a sabedoria, né? Porque todos nós recebemos virtudes e sabedoria de Deus, né? E que estão alojados na alma, né? Agora, como a gente dá muito valor, né? Nós damos prioridade, né? Para os nossos quereres voltados ao mundo material, então a alma não tem a chance de manifestar as virtudes que Deus deu, né? A sabedoria de Deus em ação, né? Quando a sabedoria de Deus está em ação, a ignorância acaba desaparecendo. Pois você é alma que é feita à imagem e semelhança espiritual de Deus. Quer dizer, nós temos à disposição toda a sabedoria de Deus, né? Então basta nós assumirmos a alma, né? Então através da alma começa a fluir a sabedoria que todos nós precisamos. Quer dizer, então, ninguém aprende sabedoria, né? Sabedoria já vem pronto, né? É que está com Deus, né? E se a alma estiver livre, através da alma, nós vamos usufruir a sabedoria de Deus, né? Quer dizer, então, realmente nós estamos tendo um prejuízo enorme, né? Hoje, infelizmente, a grande maioria da população são apegados. São os que assumiram o eu ego como seu orientador e protetor da sua vida. Imagina só, né? É uma pequena minoria da população que são desapegados e que assumiram o eu alma como seu guia e protetor, né? Então é muito pouca gente que assumiu, né, a alma. Então realmente é um punhado de gente só, né? A grande maioria, né, como são seduzidos pela vida material, são apegados, né? O que não dá para entender é como que uma entidade mental, isto é, criada pela sua mente, que nem é você, né? Nós já aprendemos que nós não somos a mente, nós somos a alma, né? Quer dizer, que é sabidamente a fonte de todos os sofrimentos e infortúnios, pode ser seu protetor e condutor da sua vida. Quer dizer, realmente não dá para entender, né? Como é que alguém, né, convida para ser o padrinho aquele que vai te dar só dificuldade, né? Vai arrasar com a sua vida, né? É isso que todo mundo faz. Saiba que o eu ego é o oposto da alma. Portanto, ele nega a Deus. Ele nega a sua origem divina.
E o apego inverte todos os valores virtuosos. Corre atrás dos resultados. Só valoriza a matéria, né? Então, se nós adotássemos a alma, nós, em qualquer situação, iríamos usar só virtude, né? Em qualquer situação. Mas como nós adotamos o eu ego, ele inverte os valores virtuosos, o que acontece? Qualquer coisa, né, que não dá certo, a gente acha ruim, né? Não usa a virtude, né? Se o filho faz alguma coisa que, né, você não gosta, né, já chama atenção, torna-se impositivo, né, torna-se autoritário, quer dizer, você não usa a virtude, né? Então, você vê que o número de apegados é realmente monstruoso, né? O apegado deixa de ser autêntico. Ele perde a sua identidade, assumindo todas as características do eu ego, né? Quer dizer, ele realmente ele incorpora o eu ego, em vez de incorporar a alma, não, né? A persuasão e o disfarce são tão perfeitos que nem o próprio apegado sabe se ele que falou ou se foi o ego, né? Isso acontece muito às pessoas que costumam fazer oração nas igrejas, né? Vai pedir, né, para proteger sua casa, proteger não sei o quê, não sei o quê. Ele pensa que ele que está fazendo oração, mas na verdade quem está fazendo oração é eu ego. É por isso que Deus não atende, né? Porque Deus não é matéria, né? E muita gente não percebe isso. Como o apegado vive ocupado com seus quereres e aversões voltados ao mundo material, não consegue perceber as armadilhas e as mentiras que o eu ego prepara para manter o apegado submisso e escravizado. Uma das mentiras que todos os apegados gostam de proclamar é que cuida bem da família e que dá boa educação aos filhos, né? Mas o que o apegado não percebe, por falta de virtudes, é que ele está moldando o filho exatamente como ele é, né? Quer dizer, ele é uma pessoa impaciente, intolerante, né? Egoísta, né? Convencido, autoritário, possessivo. Quer dizer, ele está ensinando isso para o filho, né? Ele não percebe isso. O apegado não percebe que ele é o exemplo para os filhos, passando as características do eu ego para os seus filhos, como o apego, o egoísmo, a possessividade, a impaciência, a intolerância, autoritarismo, preocupação, nervosismo, estresse, orgulho, arrogância, medo, né? Convencimento, ganância, daí para frente, né? Todos os valores negativos e fraquezas espirituais do dia a dia são passados para a família, mas o apegado não percebe, né? Por quê? Porque o ego é criado pela mente que nem é a gente, né? Quer dizer, a diferença
é brutal, né? Quer dizer, eu ego, né? Uma criação de uma figura que nem existe, né? É matéria, né? Agora, a alma é criada por Deus. Quer dizer, então, a diferença é muito grande. Então, os pais acham que estão dando o melhor para seus filhos, mas está acabando de dar a pior coisa para os filhos, né? Porque se ele fosse virtuoso, né? Em qualquer situação, ele deixaria o amor de Deus, né? Quer dizer, o sentimento de amor cuidar do filho, né? O sentimento da paciência, da tolerância, né? Compaixão, né? Então era isso que ia valer se ele fosse, né, tivesse assumido o eu alma. Mas como assumiu o eu ego, ele só usa das negatividades, porque o eu ego, ele não tem virtude, ele é do mundo material, não tem acesso ao mundo superior de Deus, então ele não conhece nada, nada, né? Absolutamente nada da vida espiritual, é só matéria, né? É por isso que muita gente não, quase todo mundo sofre nesse mundo. E muitas vezes ainda, o apegado quer corrigir algum deslize dos filhos. Quer dizer, aí piorou ainda, né? Demonstrando absoluta falta de amor desapegado e virtuosidade, né? Quer dizer, então, já viu, né? Que tipo de filho que ele está criando. O dia que crescer, ele vai sentir. Saiba que o querer é um sentimento apegado, egoísta e negativo. Isso é bom a gente guardar bem. O querer, né, é um sentimento apegado, egoísta e negativo. Portanto, como esse mundo é regido pela lei da causalidade, sofrerá a devida punição e, além do mais, o apego cria a dualidade, que é característica deste mundo material. Quer dizer, ninguém escapa disso, né? Isso é lei de Deus. E o querer arrasta inevitavelmente o não querer, que acontecerá no seu devido tempo. E na ocasião, aí é que está, na ocasião, né, quando começar a acontecer o não querer, o apegado, ele usa mais quereres, quer dizer, ele força mais para neutralizar o não quer, quer dizer, ele acha que neutraliza, mas ele está piorando a situação. E a sua vida vai despencando para o abismo, né? É isso que acontece com todo apegado, né? Ele não sabe, né, devido às ignorâncias que nós citamos, né? Ele não dá para ele usar da sabedoria, porque ele não tem acesso a isso, né? Então, não tem jeito, quer dizer, ele tem que sofrer as consequências da lei de causa e efeito. É de se supor que se o apegado conhecesse o eu alma, ele abandonaria rapidinho o eu ego. Quer dizer, se o apegado conhece, né, ele soubesse o que é ser apegado, ele ia deixar rapidinho. Mas pela ignorância, ele nem imagina o que é ser apegado. Então ele está lá de alegre, né?
Preste muita atenção se você não está sendo ludibriado, enganado pelo seu eu ego. Isso é bom todo mundo abrir os olhos e prestar atenção, viu? Que muita gente que anda falando que não é, mas, mas atitudes não negam. Tenha muito cuidado por seus sentimentos, podem estar envenenados, pois eles são extremamente tentadores e cativantes, pois te prometem uma vida faustosa e sonhos mirabolantes, uma vida no paraíso, de conforto, fama, sucesso, orgulho, status, né? Então tudo isso, o eu ego, né, fica soprando no ouvido do cidadão, e o cidadão ele fica doidinho atrás disso, né? Então todos os egoístas, né, quer dizer, aí os quereres ficam super aguçados, né? Mas não se engane, embora sejam fascinantes, só querem satisfazer o eu ego. Perceba que esse tipo de satisfação não inclui você, isto é, não inclui quem realmente você é, né? Quer dizer, isso é muito engraçado, né? Porque você está se esforçando, né? Pensando que está se esforçando para você, mas você está se esforçando por eu ego, que nem é você, né? Chega até a ser cômico, né? Se tivesse sido gravado e você fosse assistir, você veria que toda a cena se passa no mundo material e você não aparece no filme, pois você não pertence ao mundo material, você é alma. Então, você descobriria que foi tapeado, que você nunca sofreu, que foi o eu ego que fez você pensar que estava sentindo todas as sensações, pois você nem pertence ao mundo material criado. Quer dizer, realmente é até engraçado mesmo, né? São as qualidades negativas do eu ego que sufocam as suas qualidades espirituais, nobres e divinas. Então, essas negatividades acabam sufocando as suas virtudes. Lembre-se que uma vida sem qualidades divinas só se pode esperar ruína, dor, sofrimento, pois nesse mundo tudo é regido pela lei de causa e efeito. Portanto, um apegado que assume o eu ego com todas as qualidades maléficas e negativas, jamais poderá ter uma vida feliz. Né? Pô, isso é lógico, né? O apegado deve parar de querer. Né? Esse é o ponto. Elimine definitivamente os quereres, né, voltados para esse mundo material. Quer dizer, o segredo é parar de querer. Assim o desapego acontecerá automaticamente, pois o eu ego se alimenta com o seu querer. Então você cortando a alimentação, você acaba matando o eu ego de fome, né? É isso que acontece. Estando desapegado, você sentirá o amor de Deus fluir na sua vida. E todas as causas serão divinas,
pois agora o eu, alma, começa a se expressar livremente, né? Porque na alma é que estão todas as virtudes e o puro sentimento de amor de Deus. É isso que deve comandar a nossa vida. Com eu, ego, aprendemos mentiras e ilusões. Uma lista interminável de quereres e aversões, preocupados até com assuntos que nada têm a ver com a nossa vida, e até com noticiários e programas de TV. Esses quereres te envolvem de tal maneira que ninguém consegue ter uma vida virtuosa, né? Tem gente que, né, só de assistir uma novela, né, já fica emocionado. Pessoal que discute política, futebol, sei lá, né, um monte de coisas aí, quer dizer, tudo por quê? Porque não tem virtude, né? É só isso. Torna a sua vida tão danosa que danifica em todos os sentidos. Danifica a família, danifica os filhos, danifica os negócios, danifica o seu dinheirinho, danifica o relacionamento com o público e daí para diante, que ele danifica tudo, toda a sua vida, né? Enfim, você se torna um especialista em sonhos materiais que nunca vão se realizar, né? Isso é comum, quer dizer, a pessoa fica apegada a vida inteira, então a vida inteira ele fica se esforçando por o ego e ele mesmo sempre está, né, naquela base, né? Acaba criando, isso aqui é interessante, acaba criando o seu filho de acordo com o seu querer, né? E não sabe que o filho será o oposto do que criou. Lembra que nós falamos do querer, né? Que ele cria exatamente o oposto. E é o que acontece, né? Isso acontece tanto, né, que principalmente quando o filho é pego assim pela polícia, qualquer coisa, os pais costumam falar: eu não criei o meu filho assim. Quer dizer, isso a gente ouve muito, né? Ou senão, tem gente que fala assim: eu não sei onde eu errei. Quer dizer, é até engraçado. E assim por diante. Vai um rosário de ignorâncias partindo do querer. Só por causa do querer, viu, gente? Muito cuidado, né? Muito cuidado no trato com os filhos, pois quando crescerem e forem para as ruas, eles serão meramente uma extensão do que aprendeu em casa. Mas os apegados, eles invertem. Eles falam assim: meu filho ficou assim porque, né, lá na rua, não sei o quê. Quer dizer, não é bem assim. Ele só usou o que aprendeu em casa. Muitos acham que o poder, que o querer, está te protegendo. Mas sabemos que o querer não consegue criar nenhuma realidade que possa ser entendido como boa, pois o querer só possui qualidades negativas e, logicamente, não cria nada de bom. Os apegados não percebem que quando estão conversando entre eles, é o eu ego que está conversando com outro eu ego. E numa conversa dessas não pode sair nada razoável. Quer dizer, então é o ego conversando com o outro e
imagina quando junta, né? Então, criam confusões, porque cada um vai defender o seu querer, né? E vira aquela bagunça. Assim, os apegados sempre são iludidos, né? Coitado dos apegados, né? Só porque fez uma escolha errada, acontece tudo isso. Pois os apegados são incapazes de ter um caráter independente. Eles são manipulados e atrelados uns aos outros. Se movimentam ao sabor das ondas, isto é, ele vai onde a maioria ignorante vai. Você tem que viver a sua real espiritualidade e ter um caráter nobre e autêntico. Você é semelhante a Deus. Então, tem tudo igual a Deus. Quer dizer, tem tudo igual a Deus. Então, não tem mais nada a querer, né? É isso que a gente, né, fala muito. Elimina o querer, porque nós temos tudo, né? Essa é a verdadeira vida e não essa vida comandada pelo eu-ego. A vida comandada pelo eu-ego é uma vida espiritualmente fragilizada. É uma vida tão enfraquecida que acaba envenenando a sua vida e, por cima, iludindo a vida dos próximos. Quer dizer, os próximos são seus familiares, né? Quando as prioridades negativas forem eliminadas com o desapego, Deus e sua alma estarão em primeiro plano na sua vida. Agora, você priorizou o Criador e não a coisa criada. E isso significa que você não vai precisar de mais nada na vida. Então não precisa querer mais nada. E de mais ninguém. Quer dizer, você não precisa de ninguém também para a sua proteção e evolução contínua e eterna. Por quê? Porque você está com Deus e a sua alma. Quer dizer, então, você não precisa de mais nada, né? Hoje eu vou ficar por aqui, quer dizer, não deu para a gente completar o raciocínio, mas eu prometo que numa das próximas palestras eu vou completar, tá? Muito obrigado. E hoje à noite nós teremos mais uma palestra que vai versar sobre esse assunto também, viu? Obrigado.